em Cusco. Um lugar, a gente pode rodar imagens, maravilhoso, um dos lugares mais lindos do mundo. Mas para jogar futebol é difícil, né? Porque, olha isso é Cusco. Tá vendo essas pedras? Não sei se é o caso dessas especificamente, eu acho que tá quase com certeza. Essa é uma base da cultura inca, das construções incas, né? Cusco foi a capital do Império Inca. E a cidade colonial é erguida até como uma forma de dominação dos espanhóis em cima da base inca. Então é um lugar fascinante, lindo, incrível, os lugares mais especiais do mundo para ir. Agora, para jogar futebol, amigo, é difícil porque estamos falando de altitude. Eu tive em Cusco quando o Flamengo jogou uma vez lá contra o Cienciano. E foi muito engraçado porque quando o Flamengo entrou no vestiário, assim, a gente ia fazer aquelas entrevistas antes do jogo. Tá de van, Eric, só para falar da imagem, porque as ruas de paralelepípedo, não aguentam o peso, né? As construções incas, embora tenha terremoto e elas sejam feitas quando é terremoto, cai a alvenaria e fica a base inca. Mas o peso do ônibus não pode circular nas ruas de Cusco, então você tem que circular por vans, por isso que o Flamengo estava chegando de van. E aí, quando os jogadores iam entrando no vestiário, não sei se ainda está assim, provavelmente não, tem muito tempo que eu estive lá, mas eles botavam a altura da cidade na porta do vestiário. O jogador já chegava e falava, cara, 3.300. Já estava pintado assim, Eric, em cima da porta. O cara estava assim, inteiraço, olha a altitude e fala assim, nossa, acho que eu tô tonto. E o Flamengo até agora encontrou um hotel lá com pressurização, né? Sim. Então os quartos conseguem reduzir um pouco. Eu não sei se é bom não, viu, Eric? Eu não sei também. Eu joguei lá, joguei contra o Cienciano, em Cusco. Joguei contra o Cienciano. Sofreu? Amigo, parecia que tinha uma bomba na minha cabeça após-jogo. Assim, dor de cabeça? Dor de cabeça, explodindo. O Flamengo fez um bom jogo lá, ganhou de 3-0 até do Cienciano, e o Cienciano era um bom time à época, um time dirigido pelo 2008, né? Pelo Joel Santana. E eu lembro muito engraçado, o Renato Augusto, hoje nosso companheiro aqui, fez um gol lá e tudo. E eu lembro que o Joel gritava pro time assim, o Mel tá aqui na direita! O Mel tá aqui na direita. E o Flamengo faz 2 gols pela direita, o Joel danado. O Mel tá na direita, o Mel tá na direita. E gritava, e o Flamengo atacando pela esquerda. Quando o Flamengo atacou pela direita, fez 2 gols. Depois, no fim, o Juan, lateral esquerdo, fez um gol de falta e fez 3-0. Mas foi um jogo duro, assim, o ambiente estava quente, o estádio, o Cienciano era um time com... ganhou até uma Sul-Americana naqueles anos e tal. O Cienciano é maior que o adversário de hoje, Sim, cara. sem dúvida. Quando a gente fala do adversário do campeão hoje, né, o Cusco, ele foi fundado em 2009 como o Real Garcilaso, né? Aí em 2019 mudou de nome. Perfeito, mudou de nome para Cusco. O maior título do clube é uma Copa do Peru, em 2011. Em 13, ainda como o Real Garcilaso chegou às quartas da Libertadores, que é um resultado expressivo para um clube desse tamanho. Só que na atual temporada tem 9 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas. 6º colocado no Campeonato Nacional. Não é assim um cartaz... Você entende se a altitude for falada hoje como o grande craque, porque não tem assim um cartaz que... fora a altitude para amedrontar um clube do tamanho do Flamengo. São 3 mil e quantos metros? 3.300, cara. É alto, né? É alto pra caramba. É alto. Você pensar que acima de 2.500 começam os efeitos e a cada 100 metros esses efeitos vão ficando cada vez piores. Quito é 2.800. 2.850. Já incomoda. Já incomoda? Você bota mais 500 Mas Quito eu não me senti... Tudo bem que eu não joguei bola mas em o problema de Quito é a velocidade da bola. Que Sim, depende. A LDU aproveita muito disso, da velocidade cada da organismo bola. reage de um jeito. Sim. Em Quito eu fiz um teste, eu estava, obviamente, pequeno. Estava chegando no estádio, tinha uma rampa, vamos lá, a entrada das cabines era 40 metros acima. O uniforme do Sport TV ainda era terno e sapato. Eu falei, vou dar uma corridinha aqui para ver como é que eu cheguei inteiro. Mas tudo bem, 40 metros. Eu achei Quito suportável. Para quem não vai correr, eu nunca tive problema em Quito. Eu comentei um Equador e Brasil lá, não sabia nem meu nome. Sério? Eu fiquei bem em Quito. Assim, eu também não tive problema. Nunca tive problema. Cada organismo reage de um jeito. O De La Cruz, por exemplo, está indo numa emergência. Ele nunca reagiu bem. Porque está sem volante, né? Porque está sem o Pulgar e sem o Jorginho. Então, ele nunca reagiu bem a jogos na altitude. É normal isso. O Everton Ribeiro, que é um craque, um cracaço, eu não lembro dele jogar bem na altitude. Tecnicamente, ele compensava com corrida, com disposição, mas tecnicamente ele sentia muito o jogo também. Então, é um jogo que fica muito aleatório. O jogo na altitude, ele fica muito aleatório. Perfeito. Essa questão da velocidade da bola foi muito bem lembrada, porque a LDU em Quito é isso o tempo inteiro. Chute, passe. Chuta do meio da rua e a cada canudo, amigo. E o Flamengo,
eu sei, tem um desempenho incrível, né? Ganhou 3 das 4 Libertadores de 19 para cá. Então vai falar o quê do Flamengo na fase de grupos? Mas, vou falar, a fase de grupos do Flamengo tem sido sofrível. É muito... Sofrível. Assim, se você olhar o time campeão, você fala, esse time não fez essa campanha, né? Exato. E fez. Tem sido sofrível. E muito em função de jogos fora de casa. Assim, o desempenho do Flamengo, nesse período tão vitorioso, não é bom. E aí, como você vai mal na fase de grupos, você é obrigado a decidir com o Racing fora de casa, com o Estudiantes fora de casa. Foi eliminado pelo Olímpia do Paraguai fora de casa, depois de ganhar dentro. Não é um desempenho que você fala, pô, dava... Se o Flamengo fosse melhor na fase de grupos, ele teria provavelmente sofrido menos nas conquistas que ele teve. Eu acho Contra que, o Emelec, com o Jorge Jesus, perdeu também, Perfeito. teve que buscar em casa. É uma questão que eu acho que o Flamengo podia observar esse ano. Para ter mais tranquilidade na sequência, não passar tanto sufoco, não ter que chegar na última rodada da fase de grupos tendo que ganhar. É que o Flamengo passa um sufoco meio Por desnecessário. incrível que pareça, no ano passado, a campanha fora de casa na fase de grupos não foi tão ruim. Não foi, mas o que atrapalhou o Flamengo ano passado foi o jogo no Maracanã contra o Central Córdoba, quando perdeu. É verdade. Porque o Flamengo ganha do Tátira, empata com o Central Córdoba na Argentina e empata com a LDU em Quito, que não é fácil. Então, ano passado, o Flamengo conseguiu fazer 5 pontos fora de casa, que é uma boa matemática. O problema foi ter perdido o Central Córdoba, né? Você tem razão. É, porque o Flamengo Agora, acabou espera 9 sofrendo pontos, muito no mata-mata fora de casa, né? Contra o Estudiantes, contra o Racing. Foi muito bravo o time, né? Foi. Não jogou bem nenhum dos dois jogos. E teve o Rossi, né? E teve o Rossi, Teve o contra o Rossi. Estudiantes. E contra o Racing também, né? Porque ficou com um a menos e o Rossi pegou bastante no jogo, né? Bem lembrado. Esse aí que a gente está mostrando. Fez essa defesa aí no Vieto, que foi incrível, na última bola. Na última bola, nos acréscimos. Né? O Flamengo hoje tem desfalques. Ano passado o Rossi foi o craque do Flamengo na Libertadores. Foi. O Flamengo tem desfalques. Né? O Jorginho, por exemplo, que... É difícil prever o organismo do cara na altitude, mas seguraria um cara fundamental para segurar a bola. Tá fora, tá lesionado. O Pulgar também tá fora, tá com uma lesão. O Cebolinha, que não é um titular, tá fora. O Alexandro tá fora. E o Saúl, que é uma opção de banco, tá fora. Então esse é o time que vai a campo, provavelmente. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e a dúvida na esquerda. Há uma possibilidade do Danilo jogar por ali, projetando um time mais cauteloso. Araújo e Paquetá, Samuel Lino, Arrascaeta, Carrascal e Pedro. Um timaço, mesmo com problemas, um timaço. Você sabe que se o Danilo jogar, eu acho que ele pode usar o Samuel Lino como ala, como ele sempre jogou no Atlético de Madrid, ou muitas vezes jogou fazendo um terceiro zagueiro, uma coisa meio híbrida assim, né? O Danilo... Porque o Samuel Lino, em bons momentos no Atlético de Madrid, ele foi ala pelo lado esquerdo com o Simeone. Não, além disso, o Carrascal sabe fazer essa movimentação por dentro. Para o Varela poder passar como um ala pelo lado direito. Né? Aliás, o Varela fez uma partida muito boa domingo. Agora, eu adoro essa posição do Paquetá. Eu sei que muita gente prefere ele mais perto do gol, mas eu adoro ele de segundo volante. Ele, na Copa do Catar, ele foi segundo volante ao lado do Casimiro, né? Adoro ele jogando assim, cara. É a posição de origem dele, inclusive, né? Ele é formado assim. Ele sempre foi muito versátil. Mas ele apareceu mais na frente. Mas eu lembro que, assim, quando ele foi vendido em 2018, ele estava muito bem nessa posição. Era o Coedjar e ele, o meio-campo, assim, com o Dorival ainda até. Depois ele jogava um pouco mais à frente também, mas muitas vezes com o Dorival ele jogou de 8. São 2 jogadores que eu gosto de ver jogando de frente. É ele e o Gerson. Para mim, tudo bem que o Gerson também já teve o momento dele de lado, e o Paquetá já teve também de lado, mas quando você tem um jogador com tanta qualidade, com tanta inteligência tática, com tanto feeling, vindo de frente é muito diferente, Rizek. Tudo bem que ele perde o gol, ele tem a finalização como... Mas nada impede dele chegar, né? Ainda mais jogando com o Everton Araújo, que tem essa proteção, dá para ele chegar. É diferente, ele faz o ritmo, o Jorginho faz, o Paquetá faria tranquilamente, mas ainda com mais atitude do meio para frente. Eu amo ver ele jogando nessa posição. O que eu acho que assim, o Flamengo ainda precisa engrenar esse ano é o Arrascaeta, cara. Impressionante como o craque da temporada passada no Brasil... Né? Mas é o mês que o Arrascaeta costuma agora, pegar no tranco, ali 4, 5. Assim, ele ainda não teve esse ano uma partida que lembrasse... a temporada que ele teve no passado. Que começou também a partir da vitória contra o Vitória no Barradão. Mas ele botou um patamar alto, né? Foi a melhor temporada da carreira dele ano passado. E eu acho que assim, muito do que o Felipe fez e teve de mérito foi arrumar um jeito de potencializar ainda mais o Arrascaeta, né? Que eu não sei se o Leonardo Jardim pensa a mesma coisa
que o Felipe. Agora, mas individualmente você sente que ele está fazendo força para fazer algumas coisas que ano passado saíam com muita naturalidade. Assim. Tem a questão do planejamento que foi, né, quebrado. Antecipado, né? Antecipado. A gente falou sobre isso ano passado, o Arrascaeta, que teve um trabalho individual para ele fazer ele ter essa força necessária. Assim que acabou a Copa do Brasil, ele fez uma cirurgia, lembra? E quando o Flamengo ganha do Atlético, aquela Copa do Brasil, ele sai de cena e aí começa toda a preparação para ele brilhar em 2025, né? E esse ano a coisa, como disse o Rick, ela começou de outro jeito. Agora, eu acho que também tem uma coisa que não tem ajudado ele, o entorno. Para mim, o Samuel Lino, ainda está devendo muito, e não estou aqui falando de valores, como se ele tivesse sido contratado por um valor mais baixo ou qualquer tipo de valor, mas ainda não deu a resposta que eu acho que ele pode dar. Então, assim, o entorno do Arrascaeta também não está ajudando a ele a ter essa tranquilidade, essa leveza. O Pedro, tô achando ele muito longe do Arrascaeta. Ainda não está engrenando também. Entendeu? Então tem algumas tem coisas feito que não gols tá e tudo, mas... Eu acho, a gente falou de janela, das duas Libertadores, fase grupo. Eu acho que o Flamengo vai buscar um outro centroavante. O Flamengo vai mexer na janela. E vai buscar um centroavante poderoso para brigar com o Pedro. Agora, pela posição de titular. Se a gente falou do Arthur Jorge, claro, o Leonardo Jardim já tem um pouquinho mais de tempo, teve uma data FIFA para trabalhar e tal. Mas também é um trabalho muito incipiente ainda, assim. A sensação que eu tive domingo, trabalhando no jogo do Flamengo e Santos, é que o Leonardo Jardim, ele ainda não definiu nem o time, nem como ele prefere ver o Flamengo jogar. Ele ainda está entendendo qual é a melhor maneira que ele consegue se adaptar aos jogadores que ele tem. Essa é a sensação que eu tive. Porque em alguns momentos, teve um lance que o Carrascal perde um gol contra o Santos, numa arrancada, num contra-ataque, foi tipo uma jogada de Cruzeiro. O Rossi deu no Ayrton Lucas, que deu no Samuel Lino, que deu no Carrascal, o Carrascal chutou para fora. Então, que eram assim, a gente cansou de ver o Caio Jorge fazer gols assim ano passado em 4, 5 toques, o Caio Jorge finalizar, que foi uma jogada muito parecida com essa do Flamengo contra o Santos. Então, eu acho que a sensação é que o Flamengo ainda está buscando uma nova identidade, sabe? Um pouco do que tinha com o Felipe, um pouco do que quer o Leonardo Jardim. Jogue com responsabilidade. Apresentamos o purificador de água Pure 4 Ris da Electrolux. Com a tecnologia PowerJet, ele enche seu copo até 4 vezes. Jardim. Falar boa sorte aos brasileiros que hoje estreiam.